Bora lá? Tá começando Aquarius Living. Eu sou o Pedro, seu apresentador e brother aí nessa caminhada. E de antemão quero explicar que o Aquarius Living nasce hoje, né? Numa quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, em um ano que promete bastante desafio. Mas assim, essa caminhada ela começou há quase 2 anos atrás, aliás, há mais de 2 anos atrás, né? O Aquarius Living ele nasce com o intuito de apresentar para os seus ouvintes, membros e participantes uma nova forma de viver, que na minha concepção, né, na minha própria investigação, foi o que me levou a superar aí vários desafios, dentre eles emocional, financeiro, psicológico, e conseguir, né, sair aí das profundezas, né, da escuridão realmente, né, da ignorância, para uma vida um pouco mais consciente, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Então, assim, para aqueles que me conhecem, sabem um pouco da minha história, mas para aqueles que ainda não me conhecem, estão me conhecendo através desse vídeo, eu vou contar um pouquinho aqui, brevemente, da minha história, que realmente a gente vai poder conhecer aí ao longo do processo, porque o importante aqui realmente é você, entendeu? O motivo que eu faço isso hoje é para que eu possa compartilhar com homens e mulheres, né? Eu vou ter um foco maior em homens, mas também vamos ter aí uma comunidade de apoio para mulheres. Mas o foco é realmente trazer para os homens, principalmente aqueles que já estão na caminhada de autoconhecimento, aqueles homens que já estão buscando um propósito, buscando uma vida com mais sentido, né? E uma vida mais alinhada, como eu costumo colocar, né? Que assim, nós vamos ver, e eu vou apresentar para vocês aí algumas ferramentas, que a vida é como se cada um fosse um projétil, né? Nós fomos lançados aí no universo, mas cada um tem sua trajetória. Nossas histórias podem até se cruzar, né, nessa trajetória, nessa viagem, né, que a gente chama de vida, mas cada um tem seu caminho. E isso por si só já é um grande desafio para nós, seres humanos, é entender que temos nossas similaridades, né, na nossa essência, todos nós somos luz, somos fagulhas divinas, somos imagem e semelhança do Criador, né, pois somos a sua criatura, mas todos nós temos uma trajetória diferente. E é entendendo essa trajetória, né, entendendo melhor a respeito de quem você é, da onde você vem, para onde que você vai, que vai conseguir, que você vai conseguir navegar melhor esse roteiro, né, essa viagem. Então, assim, mais uma vez, o intuito do Aquarius Living é justamente isso, te apresentar essa proposta de uma vida um pouco mais consciente, né? Que você, por exemplo, possa quebrar ciclos na sua vida que não te servem mais, sejam eles ciclos viciosos, né? Como aí podemos colocar aí vários ciclos viciosos, né? Temos aí a mentira é a maior delas, mas seguida aí de abuso de álcool, de drogas, pornografia e por aí vai, sabe? E assim, o poder que isso te traz é o seguinte, é de poder viver aquilo que só você pode viver, sabe? Eu tenho certeza que você me assistindo, você tem seus sonhos, tem suas ambições, e na grande maioria das vezes a gente é parado por nós mesmos. Nós somos a única coisa que pode nos frear, né? São nossas escolhas, nossas atitudes, nossos hábitos. E hoje nós temos aí, né, uma imensa gama de conteúdo em relação a isso, a criação de hábito, né, a como fazer isso. Só que a gente se perde aí no que? No mental. Tudo se torna informação. E como a gente está vivendo essa era da informação, onde tem muita informação, né, o excesso de informação hoje é tremendo, que até nos coloca num estado meio que de ansiedade, de pânico, porque, poxa,
Se existe tanta coisa, tá assim, tanta gente fazendo tantas coisas, né? E tendo sucesso aqui e ali, como que por onde eu começo, né? Por onde eu começo? O que que eu faço primeiro? O que que é primordial? O que que é fundamental nesse processo? É aí que eu entro. Porque na minha caminhada, agora eu vou discorrer um pouquinho dela, foi o que a gente chama em inglês de game changer, né? Foi algo que mudou realmente o jogo para mim. E hoje, graças a Deus, estando nesse lugar maravilhoso, voltei para minhas raízes, né? Estou aqui no Brasil, no estado onde eu nasci, né? Numa cidade maravilhosa, realmente muito mágica, cidade de Pedras, que é Pirinópolis, em Goiás. Eu começo esse projeto, porque realmente a minha vida foi, a grande maioria da parte, foi fora do Brasil. Mas foi nessa busca, né? Busca de mim mesmo, busca de conhecimento, busca de práticas que me ajudaria nesse processo de autoconhecimento, né? Para que haja uma autorrealização. E aí a gente vai estar falando como que você pode ir da autorregulação para a autorrealização, passando aí pela autoativação no, no meio do caminho. Então, como você percebeu aí, tudo é auto, né? Você mesmo que vai ter que fazer o trabalho. Eu, eu como instrutor e mentor, eu falo para as pessoas que é o seguinte, eu posso até te passar, né? Como se diz, existe um ditado que é o seguinte, você pode até levar o cavalo até na beira do rio, mas você não pode forçar ele a beber a água. Então, eu já me vi nessa posição desse cavalo aí durante inúmeros anos da minha vida. E acho que todos nós podemos entender esse ditado tão poderoso que ele é, né? Que é aquilo, eu posso te servir aqui algo muito bom, mas no final das contas quem vai ter que fazer a mágica, quem vai ter que cruzar esse rio, quem vai ter que beber essa água é você. Então, assim, nos últimos 2 anos, desde mais ou menos aí início de 2023, comecei uma transformação muito intensa na minha vida, onde eu simplesmente sabia de uma coisa, eu tinha que mudar. E confesso para vocês que uma conclusão que eu tive que tirar, que talvez pode te ajudar hoje, é o seguinte: eu tive que entender que eu estava doente, entendeu? Por que doente? Porque eu estava sonhando com algo, eu estava né, tinha uma visão, eu estava ali, tinha aquele intuito, aquela intenção, mas os meus resultados eram totalmente diferentes, né? Eu estava chegando ali a um término de um relacionamento e assim, eu sendo quem eu sou, eles têm muita importância na minha vida, né? Os relacionamentos, né? O relacionamento pessoal ali com a parceira amorosa. Então, eu tava nesse momento, eu já tinha vivido isso antes, né? Então, e foi bem o primeiro episódio que isso aconteceu na minha vida, né? Quando aconteceu a primeira vez, foi bem difícil para mim esperar. Mas, né? 10 anos se passaram e eu fui viver a mesma coisa. E assim, ah, depois de uma investigação de quase 20 anos, eu cheguei naquele ponto, né? Que eu olhei e falei, cara, agora eu preciso dar uma resposta diferente. Eu não vou repetir aquilo que eu fiz há 10 anos atrás, que foi me entregar para vícios, né? Tentei escapar de todo quanto é jeito. Então, né, abusei de muitas substâncias e só aprofundei nessa escuridão, né? Então eu fui aí, né, quando não sabia, quando não tinha conhecimento, então eu mergulhei ali, naveguei, foram 10 anos de muito reajuste, ajustes, e vai daqui, vai dali, me mudei para fora do país de novo, né? Fui morar no exterior novamente e lá encontrei os mesmos desafios, né? Segui ali com algumas atividades, né? Alguns, digamos que hábitos bem destrutivos, né? Como, por exemplo, o consumo do álcool, que já deixo bem claro, eu cheguei num estágio que eu entendi os meus limites, depois de ficar 15 meses sem beber, né? Com tudo que eu comecei a aplicar, eu entendi os meus limites. E é isso que eu quero te ajudar a fazer, certo? É para isso que eu estou compartilhando a minha história com você. Então, voltando aí, lá em janeiro, mais ou menos janeiro, fevereiro de 2023, eu estava passando por esse processo, né, de término aí. Vida profissional estava bem bagunçada, né? Tinha uma empresa para ser fechada há quase 2 anos, não conseguia liquidar ela,
porque não tinha fundos, não tinha grana, tava quebrado realmente. E, e eu precisava fazer algo, cara. E assim, a minha realidade externa, ela tava refletindo aqui dentro, né? Que tava bem destroçado mesmo, bem difícil mesmo. E eu resolvi tomar uma decisão naquele dia, né? Que eu fui dado, como se diz, o veredito ali, com relação ao término. Eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou me tornar a melhor versão que eu posso me tornar. Vou aplicar tudo que eu sei e vamos ver o que vai dar. E deu muito bom, cara. E deu muito bom. Documentei ali 15 meses, mais ou menos entre 12 e 15 meses de transformação intensa, onde eu trabalhei muito o meu físico, o meu psicológico, o meu emocional e o meu espiritual. Vocês vão entender que eu sempre vou falar desse âmbito aí integral ou holístico da transformação, né? E fiz isso, fiz tudo isso. E depois desses 15 meses, né, já me preparando aí para sair da Inglaterra, já tinha decidido, né, conseguir aí manifestar o trabalho dos meus sonhos, que era trabalhar através da internet, né, fazendo uma coisa que eu faço muito bem, eu trabalho com vendas ainda. E eu consegui me posicionar no mercado da forma que eu queria e estava pronto para voltar para o meu país, né? Do jeito que eu acho que eu deveria voltar, né? Com a liberdade de ir e vir, onde eu poderia trabalhar de qualquer lugar, então eu poderia viajar e, né? E depois de toda essa transformação, né? Como se diz, na melhor forma que eu pude chegar, realmente me alimentando muito bem, descansando, viajando, sempre de pé no chão, no mar, nos rios, né? Na, sim, fiz uma exploração muito interessante ali no sudeste da Inglaterra, no País de Gales. Então, fiz toda essa transformação integral, holística mesmo, sabe? Da forma que eu pensava, da forma que eu sentia, como eu falava e como eu agia. E vi essa transformação. E vi tudo isso. Então, ali em maio, mais ou menos, de 2024, isso, maio de 2024, eu fui fazer um voluntariado em um centro holístico ali no sudoeste, no sudeste, aliás, sudeste da Inglaterra. Sudeste ou sudoeste? Sudoeste da Inglaterra, Southwest, isso mesmo. E, e acabei conhecendo, né, a minha parceira hoje, e as coisas começaram a mudar um pouco. Primeiro porque os relacionamentos foram sempre a minha área de trabalho, de desafio, né? Enquanto eu estava sozinho, estava maravilhoso. Eu estava ali, né, como se diz, surfando a onda, né, no topo dela. E aí conheci a minha parceira, que, né, ela trouxe para mim uma integração bem interessante, que eu pude confrontar dessa vez de forma melhor os meus medos, né? Eu estava pronto ali para experimentar o que seria, por exemplo, beber novamente. Então eu comecei a fazer essa investigação e depois de 10 meses nós estamos aqui, que deu muito bom a minha investigação, que é o quê? Como a gente poder navegar isso, né? Eu gosto muito do filme do Rock Balboa, porque ele fala que não é o, né, não é o quão duro que você é acertado, né? It's not how hard you get hit, mas o mais importante é saber levantar. Enfim, é uma coisa assim, né? Então, assim, é esse levantar. Então, eu conheço vários de nós, homens, que têm até esse poder, sabe? De levantar e seguir. Muitos de nós fica pelo caminho, mas a grande maioria de nós somos realmente gladiadores mesmo. A gente é levado para baixo várias vezes e a gente consegue levantar. Mas a minha investigação era no quê? Como transcender isso, como ir para o próximo nível, sabe? Como parar de patinar nas mesmas coisas. Como eu falei para vocês, eu me escondi, né, através de ciclos viciosos, como o álcool, principalmente foi o maior desafio para mim. Aliás, maior não, o maior ainda foi apostas, jogos de azar, né? Que é uma dopamina ali muito, né, muito agressiva, muito expressiva, digamos assim. E depois da dependência química, é a maior das dificuldades que nós temos. Então, se você está me vendo aí agora, se você tem alguma dessas dificuldades, seja ela com a química, com a droga, com os jogos, com bebidas, né? Seja com pornografia, cara, assiste até o final aí, deixa o like, deixa um comentário aí, porque é aqui que eu vou te ajudar muito. Por quê? Porque foi encontrando, né? Encontrando
começar a quebrar isso. Então, hoje a neurociência nos fala, né? Estava até num grupo agora de discussão, o pessoal estava falando a respeito do Dr. Joe Dispenza, né? Muito conhecido internacionalmente, um dos grandes mestres do que eu ensino e pratico, né? Essa reprogramação da sua mente subconsciente, né? Então, ela é reprogramando, né? Porque assim, a gente vai entender que como existe um princípio, né, espiritual praticado em várias das tradições, inclusive que você vê aí uma prévia bem superficial, né, naquele livro O Segredo e toda essa questão de manifestação é que o quê? O universo elemental. Então, quando a gente aceita isso, né, e eu posso indicar para você, por exemplo, a professora Lúcia Helena Galvão também, da Nova Acrópole do Brasil, uma grande professora, um beijo para ela, porque ela me inspirou muito, foi, assim, foi objeto de muito estudo, de muito esclarecimento para mim, né, naquela fase de investigação, e claro, quando eu comecei a praticar, né, então ela explica aí bastante isso, essas leis aí que tá lá no Kybalion, que é um dos livros que nós vamos estudar aqui. Mas, voltando, o universo é mental. Então, se ele é mental, é importantíssimo você começar a mudança através da sua mente. Né? Não será mudando só os seus hábitos físicos. E é por isso que a maioria de nós não consegue mudar constantemente. Não consegue segurar alguma mudança. Por quê? Porque é necessário você ir no seu mental. Porque, né, você pensa, ele logo viram as suas palavras, isso logo viram os seus sentimentos e os seus hábitos. Então, os seus hábitos é aqui, ó, é na parte física, é na parte mais baixa. Então, você precisa ressignificar tudo isso, né, condicionar sua mente diferente para que você consiga agir diferente, né, falar diferente, sentir diferente, e então isso vai se externalizar, entendeu? E tudo isso que eu consegui, tudo isso que eu fiz, foi através de uma prática, né, muito milenar, que é conhecido hoje como respiração consciente ou breathwork, né, onde que eu virei um praticante e hoje sou um instrutor. E com esse vídeo, né, já estamos lançando aí a nossa comunidade, Aquarius Living, que eu vou estar compartilhando com vocês tudo isso, entendeu? Então, assim, muito importante salientar que existem vários outros conhecimentos, né? Eu, por exemplo, eu sempre procurei a verdade, a minha busca pela verdade, ela sempre foi no âmbito seguinte, eu olhei para todas as filosofias, né, tradições espalhadas no mundo inteiro, de leste a oeste, né, do oriente ao ocidente, o que havia em comum com ela. Então nós nos deparamos, né, com essas leis em comum entre elas, né? Então, quando você olha para o budismo, para o daoísmo, para o judaísmo, para o sikhismo, né, para o hinduísmo, e aí você se depara com, por exemplo, o xamanismo. Então, existe, né, uma área em comum. E é aí que eu acredito que nós estamos mais próximos da verdade. Porque todas elas podem nos ajudar por algum ângulo, né? Algumas delas elas são mais atenuadas em certo aspecto, mas existe aquela área em comum, né? Aquela área em comum, igual por exemplo, quando eu expliquei aqui para vocês as quatro camadas, né, do nosso ser, que é física, emocional, psicológica ou mental e espiritual. Então você vê que são quatro áreas, né, quatro corpos diferentes, que é o quê? Que é uma referência aos quatro elementos. Temos aí o físico, a terra, temos aqui o emocional, água, temos aqui o ar com o psicológico e mental, e temos o fogo, que é o nosso espírito, né? Que é isso, que nos anima, né? O fogo é isso, essa força que nos anima, que nos ilumina, que nos traz pensamentos, né, inspirados. E é mais ou menos isso que nós vamos estar falando aqui no Aquarius Livre. Essa integração, sabe? Como fazer sentido de tudo isso? Como focar no essencial? Como você se alinhar de forma que você vive aquilo que só você pode viver? Porque hoje eu vivo assim na grandeza realmente dos meus sonhos. Um dia eu sonhei em ter essa vida onde eu poderia viajar, trabalhar de qualquer lugar. Olha esse lugar maravilhoso, né? Em que eu posso simplesmente trabalhar aqui desse lugar e ter tudo que eu preciso, né? Porque
eu tô no meu ambiente. E tem como a gente descobrir o seu ambiente. Qual que é o seu ambiente, sabe? Quais são os elementos, né, em que você está deficiente? Qual das partes do seu ser que precisa de atenção para que você rompa, para que você destrave, para que você vá para o seu próximo nível? Porque como eu te expliquei, todos nós estamos numa trajetória, né? Nós fomos como que fôssemos lançados, né? Então nós estamos numa trajetória sobre o espaço-tempo. Concorda comigo? A Terra está movendo, o espaço também está, e você também está. Só que a sua trajetória é diferente da minha, a sua energia é diferente da minha, a sua essência é diferente da minha. Então, é aí que eu entro, sabe? É aí que eu entro, porque eu acredito o seguinte, tem muita gente dando muitas informações aí, sabe? É, como se diz, por exemplo, você se mantém fisicamente ativo, né? Coma bem e tal. Muito genérico. Isso é muito genérico. E essa questão genérica, ela faz com que o quê? Ela faz com que nós acabamos, ah, né, em buscar a mesma coisa que o nosso próximo. E não é assim. É igual, por exemplo, a gente vai ver que eu estava estudando recentemente e me deparei com a informação seguinte: um casal, se ele cozinha a mesma comida para os dois, e os dois têm dois tipos diferentes de corpos, né, de estrutura, uma comida vai fazer bem para um e vai fazer bem para o outro. Um casal. Agora imagina nós, né, como humanidade, tentarmos, por exemplo, seguir um sonho em comum. Eu quero, sei lá, quero casar, ter filhos sei lá, ir pra roça. Ou eu quero, sei lá, ser um empresário hiper, mega bem sucedido e viver, sei lá, em cidades como Nova York, Sydney, Londres, Barcelona, enfim. Então, é muito importante nós, homens principalmente, embarcarmos nessa jornada de autoconhecimento, para que nós possamos entender melhor o que realmente é para nós e o que não é. Porque aí você vai ver que as suas escolhas vão ser feitas de forma mais alinhada com você mesmo, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, eu mesmo vivi uma desconexão bem interessante com uma coisa que, como se diz, ah, vai ser bem diferente para você que está me ouvindo aí. Eu tenho certeza que é o seguinte: sendo brasileiro, eu cresci jogando futebol. E sempre adorei futebol, joguei muito futebol, perna de pau daqueles, mas completava o time legal. E um dia eu me deparei com a sensação que, poxa, peraí, eu gosto de futebol, mas será que é o esporte que eu amo mesmo? E não é, e não é, entendeu? Eu gosto de outros esportes. Por exemplo, eu gosto muito de água, eu gosto muito de nadar. Então, para mim, nadar, surfar faz muito mais sentido do que jogar bola, entendeu? Mas é aquilo, né? Na minha realidade, ali o futebol era mais próximo, eu cresci, desenvolvi, gostei muito, me desenvolvi muito, né, nessa questão de esportes, que é uma questão, mais uma vez, todo homem tem que ser bom de esportes? Não, cara, tem muita gente que não vai ser. E tá tudo bem. A pessoa só vai ter que entender o quê? Eu não gosto de esportes, mas eu preciso me manter ativo, porque indiferente de tudo eu tenho um corpo. E esse corpo precisa de nutrição. Não só comida, mas também, né, o exercício. Então, é a respeito disso, sabe? Se você me assistiu até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo ele falou com você. Você já, aqui já fica o meu convite, né? Nós temos agora aí o nosso clube das 5h55, triplo 5, né? 555. Todos os dias 5h55, horário de Brasília, vamos fazer aí o nosso grupo de apoio a homens e que estão decididos a se encontrarem consigo mesmo, sabe? A ser o melhor que podem ser, né? Entendendo que não há competição com o homem né, ao seu lado. Pelo contrário, existe cooperação, existe apoio, existe aceitação. E assim, juntos a gente pode ser mais forte. Porque o que eu posso ser, só eu posso ser. E o que você pode ser, só você pode ser. E isso é o lindo dessa, né? Quando a gente olha, por exemplo, essas plantas aqui, são todas diferentes. Todas diferentes. Elas não estão em competição, mas elas estão em contínua e plena cooperação uma com as outras, né? E a natureza em si, né, ela nos ensina muito. Eu tenho aprendido muito com ela e vou seguir aprendendo e quero seguir compartilhando com você tudo aquilo que eu vejo que é prático, né, para as nossas vidas. Porque como eu falei aqui antes,
O maior dilema que nós temos agora no século XXI, né, que é completamente diferente dos tempos que nós vivemos até então, que é o que? O excesso de informação. Esse excesso de informação nos gera muita ansiedade, né? A ansiedade, ela gera o quê? Hábitos viciosos, porque você fica ansioso, aí você quer, né? Aí você começa, por exemplo, a fumar, a beber. Então, a gente precisa ter alguns mecanismos e cuidar daquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. E essa é a minha missão, te ensinar, passar para você, compartilhar com você, e também com certeza vou aprender bastante com a comunidade, que é o quê? Essa troca, né, de experiência no quesito o quê? Prático. Prático. Porque, como eu estou te explicando aqui, a diferença desse grupo, a diferença dessa prática é que é fundamental que nós vamos e que nos conectamos com nós por completo, né? Corpo, emoções, mente e alma, espírito, certo? Aliás, espírito, porque a alma é aquilo, o sentimento, tá bom? Então nós vamos ver aí que nós vamos explorar isso, eu vou passar para vocês e com certeza, indiferente do estado onde você esteja agora, né, estado emocional, espiritual, físico, né, que você esteja, venha para essas sessões, vai ser potência. Nós vamos começar a fazer isso porque acredito que como um rio não bebe a própria água, nenhum de nós estamos aqui para nos beneficiar de nós mesmos, né? Então, assim, tudo que eu aprendi, você também vai perceber muito em breve, que tudo que você aprende, tudo que você ganha, tudo que você acumula nessa vida é para ser compartilhado. E eu quero compartilhar tudo aquilo que eu venho investigando e praticando com você, para que você também possa ser esse personagem principal da sua história, começar a escrever a sua própria história, começar a viver a sua própria história, desse, como se diz, do banco do motorista, sair do banco do passageiro, deixar de ser aquilo que aconteceu com você, sabe? Deixar de contar essa história como o vítima do que aconteceu com você. Todos nós passamos por aí. E eu vou compartilhar com você como eu saí daí, como eu saí desse lugar e me torno o artista principal da minha história para que você faça o mesmo. Beleza? Então, comenta, curte, já faz a subscrição aí, né? Assina o canal e vamos para cima. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado e te vejo no Clube das 5h55. Valeu? Um abraço.